Falando, um programa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Carlos. Um programa que nós vamos tratar diversos assuntos sobre a nossa vida. Meu nome é Kennedy Moraes, hoje o apresentador, e hoje nós iremos falar sobre saúde mental em meio à pandemia, um assunto muito importante para nossas vidas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos duas pessoas que são membros da nossa igreja, que irão contribuir nesse diálogo. Está aqui conosco a nossa irmã Bruna Garcia, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitiva comportamental, a TCC, correto? E tem experiência como analista de RH e atualmente trabalha no atendimento clínico e particular para adultos e também adolescentes. Tá certo? Maravilha, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite, tá certo? Deus abençoe você. E também temos a presença do nosso irmão Isaías Peixoto, né? Que ele é psicólogo e também especialista em psicologia organizacional e do trabalho, é mestre e doutorando em psicologia pela UFSCar e também pesquisa a relação da inteligência emocional no ambiente de trabalho e atualmente está desenvolvendo o segundo teste de inteligência emocional para o ambiente de trabalho. E também atua como gestor, né, de pessoas em uma empresa há mais de 10 anos. É verdade? Isso aí. Correto? Então seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Tá certo? Obrigado, Kennedy. Valeu. Obrigado a todos aí. Maravilha. Então nós iremos falar sobre saúde mental. É um assunto muito importante que interfere diretamente na forma como a gente vive. E mais ainda em meio a uma pandemia que nós estamos vivendo, nós precisamos tratar sobre esse assunto. Mas saúde mental, estamos falando sobre isso, mas realmente o que é saúde mental? Por favor, Ana Bruna. Ok. Segundo, os dados da OMS, define como um bem-estar comum, onde o indivíduo consegue lidar com equilíbrio na sua vida, nas rotinas, no estresse da vida, no seu cotidiano, consegue produzir, e também tem essa capacidade de lidar com as adversidades do dia a dia. Então é exatamente buscar um equilíbrio buscando trazer para a nossa atualidade, tirando um pouco dessa formalidade da norma certinha, mas nessa correria do dia a dia, ele saber se organizar de forma que isso não o prejudique na sua qualidade de vida, Então a saúde mental ela faz parte da qualidade de vida, Ela é tão importante quanto a nossa saúde física, vamos dizer assim, elas não são separadas, elas coexistem, E para a gente manter esse equilíbrio, ambas têm que estar alinhadas, vamos dizer assim. Perfeito. Mas é isso muito que a Bruna falou, em relação principalmente ao indivíduo ele conseguir interagir com o meio de uma maneira muito adaptada. Então, é um bem-estar tanto no âmbito dele conseguir produzir no trabalho, ele conseguir viver bem com a sua família, ele conseguir viver bem com os outros de uma maneira plena, de uma maneira satisfatória e que ele consiga, de certa forma, fazer isso de uma maneira muito equilibrada também. Isso, de certa forma, é o que a OMS entende por saúde mental. Perfeito. Eu me recordo muito do que a minha supervisora do meu estágio falou sobre saúde mental. Ela disse que saúde mental é quando as nossas funções mentais estão preservadas, como pensar, perceber, raciocinar. Então, quando essas funções estão preservadas, aí é possível haver um equilíbrio entre nós e o meio. Isso é muito interessante. Partindo para a segunda pergunta, por que uma pandemia como a que nós estamos vivendo pode afetar significativamente a vida das pessoas, bem como a saúde mental? Moisés. Bom, como nós dissemos na primeira pergunta, a questão de saúde mental envolve todo o equilíbrio entre a sua vida social, física e psicológica, de maneira geral. E a gente sabe que contribui para uma má saúde mental ou para a diminuição da saúde mental alguns fatores externos, como violência, como a privação de liberdade, por exemplo, dos indivíduos de uma maneira geral. E uma dos fatores até que a OMS destaca como que pode causar uma má saúde mental
é justamente mudanças rápidas para o indivíduo, mudanças rápidas. E o que a gente está vivendo hoje até um pouco menos, mas principalmente no começo, né, de tudo isso aqui no Brasil, ali em meados de março, comecinho de abril de 2020, é justamente isso, essa mudança rápida e brusca que fez com que todos nós mudássemos em muitos aspectos. E isso tudo pode contribuir para uma má saúde mental das pessoas. Tipo, se a gente for pensar na saúde mesmo mental das pessoas, a gente pode pensar que a doença, né, a pandemia, ela teve alguns estágios, né? O primeiro estágio foi aquele mais rápido, mais brusco, todo mundo preocupado, e a primeira sensação que veio ali, dentre outras, né, uma das primeiras foi o medo, né? O medo de ser contaminado por alguma coisa que está invisível, que está ali e tal. Então isso fez com que as pessoas se resguardassem e tentassem de alguma maneira se livrar disso, e o medo, ele de certa forma é adaptativo também, ele contribui para isso. Bom, demorando um pouquinho mais esse processo e a gente estando cada vez mais isolado, é provável que aumente alguns fatores de ansiedade, aumente a irritabilidade pela falta de liberdade, a falta de privação, ou melhor, a falta de liberdade, né? Isso daí pode e contribui muito para a má saúde mental. Então, esse momento que estamos vivendo é muito crucial, né, para a nossa saúde mental, por isso que é muito importante procurar profissionais qualificados, mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco, provavelmente também a gente vai ter essa liberdade, tá bom? É isso, basicamente. Ok, né, e acho que o Isaías já colocou coisas importantes a ser consideradas, né, e exatamente essa questão, né, se a gente focar o que a pandemia, como a pandemia pode afetar a gente significativamente, é essa questão da mudança brusca, né? Toda mudança de comportamento é algo que requer um tempo, e nessa a gente não teve tempo, né? Foi tudo muito impactante e muito repentinamente, né? Então, assim, houve a questão da falta de interação pessoal, e somos seres sociais, né? Todo ser humano é um ser social, e a interação social é muito importante, faz parte da gente, a gente necessita, né? Então isso foi um pouco interrompido da questão de fisicamente, né? Porque hoje em dia a gente tem as facilidades aí da internet para estar ajudando, é algo que a gente tem que investir nesse momento para continuar tendo essa interação, que é importante. Aí teve então o isolamento social, né? A privação às vezes de rotinas que você já tinha, a sua rotina teve que ser totalmente alterada, né? Então pessoas que iam para academia, pessoas que tinham questão de ter que ficar viajando, então às vezes isso teve que ser interrompido, né? E isso pode refletir, igual já trouxe, né, nas questões da ansiedade, nas questões, vou falar de transtornos mais conhecidos, né, da depressão, teve pessoas que começaram a desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo, né, o toque pela limpeza, porque a pandemia se refere a essa questão, né, de limpeza, da higiene pessoal, dos cuidados pessoais. Então as pessoas começaram a lavar a mão compulsivamente, álcool em gel por todos os lados, né? Então como isso vem refletindo, né? E de uma forma a gente está pegando agora a parte negativa, né? A parte de como isso afeta, mas a gente sabe que também somos seres que conseguem se adaptar, né, com facilidade. Então isso também contribui também, né, para a nossa experiência de vida e conseguir trabalhar isso para amenizar essas mudanças bruscas, né? Sim, perfeito. Até contribuindo, acho que vale fazer uma analogia, o que aconteceu é mais ou menos parecido com um terremoto, com um desabamento, é mais ou menos parecido. As reações emocionais que acabam envolvendo a gente nesse momento é mais ou menos como se a gente tivesse, principalmente no começo, lá como eu disse, passado por um terremoto e tivesse que, de repente, reaprender a viver. É justamente isso. Interessante. E uma das coisas importantes para a nossa vida é a preparação, né? Quando a gente se prepara, a gente vai bem determinado a algo, em alguma coisa, né? Mas acontece que ninguém se preparou para essa pandemia.
Ninguém se preparou para vivenciar essa pandemia do coronavírus, né? Mas eu gostaria de saber da parte de vocês dois o que as pessoas poderiam ter feito para que pudessem passar melhor esse momento atual. Posso começar? Pode. Essa resposta é uma resposta muito complexa, envolve um pouco do que a gente falou na resposta anterior. Porque assim, como se preparar para o que aparentemente era improvável, né? Como se preparar para algo que a gente não imaginava, né? Nem a pessoa mais pessimista, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, nem essa pessoa imaginou que 2020 seria como está sendo, né? Essa é a realidade. Alguns fatores que contribuem, né, para uma melhor saúde mental, por exemplo, atividade física, se alimentar bem, não viver situações estressantes, por exemplo, no trabalho, que é a área que eu mais atuo, isso pode contribuir para que a pessoa tenha uma maior saúde mental. Mas se preparar para esse momento, essa é uma resposta, dificilmente a gente tem uma resposta clara e precisa, porque não dava para se preparar, né? Isso é algo determinante, assim. Sim, igual você trouxe, né? Eu acho que ninguém começou 2020 pensando, nossa, esse ano vou preparar que vai ter uma pandemia chegando. Apesar que no ano passado, no finzinho do ano passado já estava acontecendo, né? Só que não imaginávamos que ia tomar essa proporção toda, né? Então, ninguém dava tanta atenção, né, para essas questões, assim, no geral, de pensar que ia ter toda essa mudança, que ia ser necessário, até mesmo estados estão fazendo lockdown e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que se fosse para ter uma preparação, seria para qualquer outro tipo de adversidade na nossa vida, né? Por isso que é importante a gente investir na saúde mental, buscar esse equilíbrio, né? Para a gente conseguir organizar a nossa vida como um todo, independente de, tipo, olha, daqui 3 meses vai ter um surto aí e tal. Não, a gente tem que estar sempre um pouco já preparado, apesar de tudo, né? Exatamente porque a gente não consegue prever todas as situações, a gente não tem esse poder de previsibilidade, igual ele falou, por mais pessimistas, né, que a gente seja, a gente nunca ia esperar isso. Então a gente tem que, por exemplo, algo que a gente percebe que aqui, né, no Brasil virou algo que se juntou junto com a pandemia, aí juntou a crise financeira, né? Igual a gente estava falando na primeira pergunta, a questão de tentar ter um equilíbrio, de se a gente consegue raciocinar, se a gente consegue pensar um pouco no futuro, a gente tem que ter uma preparação, então, pelo menos da parte financeira, né? Tipo, olha, tem que ter eu acho que a gente tem que pegar essas experiências que acontecem e levar para um lado de soluções, né? E não só de queixas. Então, tipo, olha, então eu vou me organizar melhor financeiramente, né? Vou sempre deixar uma reservinha ali, por mais que seja pouco você consiga, mas um montante depois vai fazer diferença, né? Se organizar também nessa questão, né, de se olhar mais, né? De se cuidar, de se ver, de perceber suas necessidades. Eu acho que essa questão da pandemia trouxe muito esse olhar da gente, das prioridades, né? O que é prioridade na nossa vida, né? A família, nós mesmos, né? A nossa saúde, como a gente está gastando o nosso tempo, né? E saber fazer essas separações e investir em coisas que a gente às vezes deixava de lado e hoje a gente percebe, olha, isso aqui foi bacana, que me abriu o olhar que isso que eu tenho de valor realmente, né? Então, acho que, por mais que a gente não estava preparados, né, eu acho que isso trouxe agora um olhar de como a gente se prepara melhor. Sim, interessante. E se a gente não souber passar bem esse momento aqui, que é difícil mesmo, como o senhor colocou, se a gente não souber passar bem esse momento, nós podemos ter prejuízos futuros? Sim, sim, a resposta é muito clara e enfática, sim, né? Claro que algumas pessoas, como eu disse na resposta anterior, vão conseguir passar melhor que outras por causa de alguns componentes que a gente até tem recomendações, informações da OMS que trazem um pouco disso para a gente. As pessoas que têm uma condição financeira melhor, não porque elas são melhores ou piores, mas por causa das condições. As pessoas que tiveram um acesso
ou que têm um acesso maior à informação de qualidade precisa. Essas pessoas elas vão conseguir sair melhor. A preocupação que a gente tem é com as pessoas que não vão conseguir passar por isso, e principalmente em 2 pontos que a Bruna com certeza deve trabalhar bastante sobre isso na clínica, que é a questão da ansiedade e da depressão, né? Que são 2 coisas que podem aumentar muito nesse momento, que é como nós dissemos, é como se um terremoto tivesse acontecido e a gente fica ansioso demais pelo que pode acontecer e também muito triste porque de certa maneira a gente está acostumado a resolver, a querer resolver, a gente se planeja, né? As pessoas, por exemplo, que se planejam demais nesse momento passam por situações muito adversas e com muita ansiedade. A ansiedade em si ela não é algo ruim, mas porque ela serve muito para a gente se adaptar. Essa questão de pensar no futuro é um pouco e faz parte um pouco da ansiedade. O problema é quando isso se torna prejudicial, né? O problema é quando isso afeta a nossa família, nosso trabalho, nosso convívio com os amigos. O problema é quando a depressão ela vai, a ansiedade e a depressão elas vão nesse momento além da pandemia. Esse momento, principalmente esse momento aqui, é normal que a gente sinta um pouco de ansiedade, sinta um pouco de depressão, principalmente relacionado à pandemia. É normal, não é algo anormal sentir isso. O problema é quando isso vai além da esfera da pandemia. E aí a gente precisa, com certeza, se preocupar, precisa buscar ajuda de profissional qualificado e precisa se tratar. Isso é muito importante e é a mensagem que eu gostaria de deixar nesse meio aqui da nossa entrevista. Sim, né, igual deixou bem esclarecido, sim, pode trazer vários prejuízos até, mas também as pessoas terem essa necessidade de controle, né, que envolve o nosso planejamento. A gente tem que ter um mínimo de controle para se sentir um pouco confortável, né, e aí é onde que dispara um pouco a ansiedade, essa angústia, né, essa agitação de porque a pandemia está algo assim, bem definido de quando vai acabar, não tem nada previsto, a gente fica, né, nessas incertezas e isso vai aflorando muitas pessoas, né, que até tem alguns nomes, né, definidos como o transtorno de ajustamento, que essas pessoas que têm mais dificuldade a se ajustar em situações mais adversas da vida, né, situações que precisam de adaptação, e também uma reação aguda ao estresse, né. Então são sintomas que está sendo bastante vivenciado, né, igual ele falou da minha experiência na clínica, dessas demandas que chegam, e as pessoas ter uma noção de que isso é algo normal, também ao mesmo tempo, porque essa reação aguda ao estresse e também o transtorno, né, de ajustamento é algo esperado em um estressor extremo e inesperado, né? Então isso faz parte, geralmente dura ali umas 4 semanas, a pessoa está com esses sintomas, até ela começar a ver essa situação de uma forma diferente, né? O que eu trabalho bastante na cognitivo-comportamental é isso, que não é a situação em si que muda como a gente se comporta, mas é como a gente interpreta essa situação que faz a diferença, né? Isso que faz a diferença de como que a gente vai se ajustar nisso tudo. E aí tem essa questão também de diferenciar, né, que traz bastante esse momento, a ansiedade e o medo, né, que tem geralmente eles andam juntos, né, a ansiedade é um pouco de medo, é um pouco de preocupação, mas o medo é algo já referido a algo iminente, né, que você está vendo ali, é algo que você já consegue pegar e perceber, igual o vírus, né, é um medo iminente. Já a ansiedade é um medo do futuro, né, um medo antecipado. Então é uma preocupação, na verdade, de como que vai ser e como que vai ficar. E aí entra de novo, né, a questão que muitas pessoas ficaram com dificuldades em se ajustar com o próprio vírus, então se isolaram extremamente em sua casa com muito medo da contaminação. Já outras pessoas a dificuldade maior delas foram se ajustar na parte financeira e aí já se afundaram nisso, tipo, vou falir, vou isso, vou aquilo. Então aí já atendiam os pensamentos para a parte catastrófica da situação e assim, né, os pensamentos é algo que nos guia muito, igual eu falei das interpretações da situação. Então, muitas pessoas enxergaram como oportunidade e outras somente como problema, né? Então é assim, não é a situação, é como a gente interpreta elas.
Partindo para a próxima pergunta, como vocês veem a forma como as pessoas estão lidando, estão vendo para a própria saúde mental? Porque é perceptível que muitas pessoas, não todas, se preocupam com emprego, com finanças, com negócios e acabam se esquecendo da saúde mental. É prudente dizer isso mesmo? Como vocês acham sobre isso, Isaías? Diante desse cenário de pandemia, a gente percebe que as pessoas estão se atentando mais, sim, à questão de saúde mental. E até parabenizar a organização aqui do evento, né, dessa entrevista aqui que a gente está dando, por causa realmente disso, né? É uma preocupação que muitas pessoas ou organizações que antes se preocupavam, sim, né? Não é que não se preocupavam, mas que hoje passaram a se preocupar ainda mais, a se atentar ainda mais, e a ponto de dar essa oportunidade para a gente aqui. Isso é muito legal, inclusive. Então, as pessoas, aparentemente, parecem que sim, as pessoas estão olhando mais para dentro, olhando mais para si agora, para, de alguma maneira, tentar buscar recursos para sair, para superar, para conseguir viver ou sobreviver a esse nosso novo cenário, que como a Bruna disse na resposta anterior, a gente não sabe quando vai terminar, a gente não sabe se vai ser daqui a um mês, 15 dias, 20 dias, 6 meses, a gente não sabe, né? Estamos vivendo essa incerteza. E isso tem feito, aparentemente, com que as pessoas busquem mais esse apoio, esse recurso. Acho que nesse caso a Bruna até vai contribuir mais com essa resposta por trabalhar na clínica e para atender diretamente essas pessoas. Acho bem bacana, até queria te ouvir também sobre isso. Sim, e reforçando, né, essa questão mesmo da igreja voltar a esse olhar também para isso e ver essa necessidade, né, para o público em geral, de ser falado, de ser tratado mais, né, é bem isso mesmo, que está tendo, como as pessoas estão em isolamento, elas estão tendo que ficar mais em contato com elas mesmas, né, igual você falou que antes se preocupavam com a economia, com os estudos, com o trabalho, então meio que elas conseguiam passar o dia sem parar e se atentar, né, meio que elas colocavam coisas por cima disso. E aí a questão agora é que elas estão parando e estão tendo tempo de perceber. Não, realmente tem coisas que eu faço que eu gostaria de mudar, né? Essa questão de buscar o autoconhecimento, essa questão às vezes de trabalhar autocrítica, autocobrança, porque também no momento de isolamento que está tendo muito home office, parece que as pessoas têm reclamado bastante dessa questão, tipo, eu estou trabalhando muito mais do que quando eu ia para a empresa, né? E ainda mais para as pessoas que convivem com a família, então tem que dar conta da casa, do emprego, tem que dar conta da vida dela pessoal, né? Então tem que dar conta dos filhos, das aulas online. Então, assim, parece que a questão de desacelerar não aconteceu tanto, né? No princípio ali de março e tudo aconteceu, porque aí as escolas realmente pararam, mas depois que voltaram com o plano de aulas, os pais estão se queixando, né? Tipo, nossa, agora a gente tem que dar conta do serviço, tem que parar para ajudar o filho no online. Então, o ser humano, ele acaba acelerando sempre muitas coisas, né? E aí eles percebem, tipo, nossa, esse ritmo, até quando eu vou aguentar esse ritmo não está sendo fácil, não estou conseguindo me ajustar, né? Que entra naquela questão do transtorno de se ajustar. E aí elas conseguem ter mais facilidade de perceber, né? Tipo, olha, eu acho que essa questão da pandemia, né, fez a gente refletir nessa questão de quanto é importante, às vezes, a gente pisar no freio, né? Tipo, às vezes a gente tem que parar com certas coisas, priorizar outras, né? E aí eu acho que isso contribuiu para essas visões, né, das pessoas, tanto como empresas, como um todo, e percebendo essas necessidades, né, que elas sempre existiram, né? E aí entrou essa facilidade agora também do online, né? Então as pessoas estão dentro de casa e elas podem dali mesmo falar, se expressar mais, né? Entender que essa questão de colocar para fora tudo isso que elas estão sentindo é importante, né? Então veio essa visão de que às vezes as pessoas ficavam se dando altas desculpas, mas eu tenho que me deslocar até lá, não tenho tempo. E aí hoje elas falam, tipo, olha, 40 minutinhos, 50 minutinhos que eu tô ali na frente do computador, não preciso nem entrar no pijama, só me atende, né? E tá tudo certo. Então, mudou sim um pouco dessas visões, né?
Legal, interessante, interessantíssimo. E nesse cenário, a gente vê, como já foi citado também, que há pessoas que estão sofrendo mais que outras, como o irmão falou muito bem, né? Só que nós devemos olhar com o olhar para as pessoas que estão sofrendo mais, né? Como que as pessoas que estão sofrendo menos devem olhar para as pessoas que estão sofrendo mais? E como que poderia ser feito isso? Esse olhar, ele precisa ser um olhar empático, né? Como que eles podem olhar? A pergunta é, como que as pessoas que estão sofrendo menos devem olhar para as pessoas que estão sofrendo mais? Olhar com muita empatia, né? E empatia, entre várias e várias definições, é tentar calçar o calçado do outro. Então, tentar realmente se colocar naquela situação, entender que nós não somos iguais, cada um de nós teve uma situação, uma infância, cada um de nós tem uma condição socioeconômica diferente da outra, e tudo isso muda a forma como nós lidamos, né? Isso até, voltando aí para o que a OMS fala, tudo isso corrobora para saúde mental ou não, né? Então, a falta disso corrobora para não saúde mental. Então, olhar com muita empatia, né? Sem criar julgamentos, não é uma questão de mimimi, né? Não é uma questão de frescura, até usando uma palavra muito coloquial aqui, tá? Não é questão disso, né? As pessoas, elas sentem de forma diferente, e uma situação como essa, quase que como de um terremoto, cada um vai lidar de um jeito. Uma pessoa vai se levantar e vai tentar ajudar as outras que estão caídas, a outra vai ficar no chão tentando perceber o que houve, né? Tentando identificar o que aconteceu, tentando perceber como que ela vai sair dessa situação. Então, cada um de nós vai agir de um jeito, cada um de nós vai reagir de uma forma. E nesse caso, olhar com empatia para o outro é de fundamental importância. No caso também dos familiares, às vezes que tem a mãe que não vê há muito tempo, o pai que já é mais idoso, ou às vezes até mesmo dentro da própria casa, os filhos que às vezes há muito tempo não vê o pai porque trabalha num ambiente de saúde e o pai está de certa forma em quarentena ou em distanciamento. É muito importante nesse caso usar os recursos que a gente tem nos dias de hoje. Sempre está ligando, sempre está fazendo uma videochamada. Isso é de fundamental importância para que as pessoas continuem juntas mesmo à distância, né? O estar junto é muito importante, não esquecer, né? Principalmente as pessoas mais idosas, não esquecer, mostrar que você se lembra delas, mostrar que você está com elas. Isso é muito importante e ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Ótimo. Sim. E agregando a fala, né, do Isaías, exatamente essa questão, né, das diferenças. Cada um de nós temos nossas subjetividades, temos os nossos modelos de enfrentamento diferentes, né? Então, eu acho que a palavra-chave de tudo realmente é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro e entender que para você pode estar sendo fácil, mas para aquela pessoa, ela igual uma situação do terremoto, né? Tipo, umas paralisam, outras correm, outras gritam, outras choram, né? Então, cada um vai reagir de uma forma. E tá tudo bem, não é porque aquela pessoa está reagindo diferente de você, que ela é fraca, né? Que ela tá fazendo charminho, né? Igual ela falou de frescura. Não, é apenas um modelo que ela tem de enfrentamento. Às vezes ela, né, precisa levar um tempo mais para se adaptar àquilo. Né? Muitas pessoas no começo deveriam estar muito mais amedrontadas, hoje já conseguiram se adaptar melhor. Né? Então, respeitar esse tempo da pessoa e ter realmente uma escuta dela, né? Geralmente as pessoas sempre querem ajudar e usam uma frase bem clichê, tipo, tudo vai passar, tudo vai ficar melhor. Isso realmente parece que é algo bom de se falar, mas não é. Né? Não é a melhor frase para se usar no momento em que a pessoa está em crise, por exemplo. Né? Isso pode ser uma conversa normal, mas quando você percebe que aquela pessoa está tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, né, tá muito depressiva, não consegue mais trabalhar, sente muita frustração. Então, falar para ela que tudo
tudo vai passar, que tudo vai ficar bem, e ela não tá tendo essa visão naquele momento. Então ela vai até se achar que, tipo, ele não tá dando importância pro que eu tô falando, ele não me entende, eu não me sinto compreendido, e aí ela vai começar a guardar as emoções, de vez de expressar. Então até essa escuta empática, às vezes a pessoa nem precisa que você dê um conselho, ela só quer que você escute, só pra ela aliviar aquelas emoções. Então às vezes só de você ficar ali, né, olha, eu tô aqui com você, pode falar, como que eu posso te ajudar, né, desabafa comigo quando você precisar, igual ele falou, né, manter os contatos é muito importante, procurar falar com as pessoas, né, e mesmo que seja trivialmente, perguntar qualquer coisa, mas demonstrar assim, que você lembrou da pessoa de alguma forma, né, dessas pessoas que você percebe que tem essa dificuldade, né, que tá com esse momento que está sendo mais difícil para elas. Então, ter esse jogo de cintura entre a empatia e buscar estratégias que realmente ajudem, não que vão fazer a pessoa, às vezes, se sentir pior. Então, pensando agora nessa próxima pergunta, há algumas atitudes que as pessoas podem colocar em práticas, podem tomar para que possa viver melhor esse momento, começando de hoje, para as pessoas que estão aqui nos assistindo? Tem algumas atitudes que ajudam a passar melhor esse momento? Bom, existem algumas atitudes de colocar em prática, né? Eu acho que igual só a partir de hoje as pessoas podem levar aí para uma vida, né? Essa questão mesmo eu acho que uma conscientização também que cresceu bastante com isso é sobre os benefícios do exercício físico, né? E os benefícios do exercício físico andam muito aliados com a saúde mental também, né? Aquelas questões que são liberadas aí pelo cérebro, né? Que ajuda isso no bem-estar, né? Então, praticar algum exercício físico, né? Em casa mesmo, aproveitar que tá os filhos, reunir todo mundo ali, já todo mundo gasta um pouquinho de energia, né? Contribui para todo mundo desacelerar um pouco. As questões também de foco, né? Eu acho que o mais importante dos focos de bombardeio de informação, né? Isso é algo também que está prejudicando muitas pessoas, esse bombardeio, toda hora vem notícias dentro de notícias, e as fake news que não contribuem muito, né? Então, assim, separar, ter a informação é importante, né? A gente tem que estar informado sobre como está recorrendo, mas separar isso para dias específicos, né? Não deixar também antes de dormir, tem pessoas que estão falando, não consigo dormir, mas também está assim, enxurrando de informações ruins antes de dormir, né? Então, colocar assim, tipo, olha, no período da manhã eu vou ler uma fonte confiável de informações para ver como está o andamento, né, para ver um pouquinho aqui das notícias da semana, né, e tentar evitar toda hora ficar buscando informações, vendo vídeos assim desses fake news que ficam aparecendo sobre curas milagrosas, sobre tudo isso, né, então tentar se desconectar mesmo, né, por alguns momentos isso contribui, isso é necessário, a gente desconectar não só das informações, mas até do trabalho, né, ter um tempinho para você investir em você mesmo, né? Isso que a Bruna vem falando, né? Isso que ela falou, vai muito ao encontro que eu tinha também preparado para falar, que é principalmente essa preocupação nossa com as fake news, que hoje em dia vem aumentando cada vez mais. Ela se propaga, salvo engano, 70% a mais do que as notícias verdadeiras. Então a probabilidade de você clicar na notícia falsa e compartilhar aquela notícia falsa é quase 70% maior, tá? Salvo aí alguns pontos percentuais para mais ou para menos. É basicamente isso. Por quê? Porque é aquela notícia sensacionalista, é aquela notícia que vem e que a gente, se a gente não parar para ler o que está escrito quando foi postado, a gente vai acabar compartilhando mesmo. Então a gente precisa tomar esse cuidado, esse tipo de informação. E aí vai esse cuidado tanto para a pessoa que está sofrendo mais, quanto para aquela que está sofrendo menos também. Uma maneira de você ajudar é não compartilhando qualquer tipo de conteúdo na internet, né? Uma notícia ela pode até ser verdadeira, mas ser de 3 anos atrás. Né? Ela pode até ser verdadeira, mas ser de 3 anos atrás e você compartilha hoje, sem dar o devido destaque de que aquela notícia é de 3 anos atrás, isso vai gerar na cabeça das pessoas ali uma sensação de que aquilo é para hoje. Então, esse cuidado é muito importante para os dias de hoje, muito importante. Além disso também, vai aí todo o cuidado, né, que a gente já falou, de estar sempre conectado com a família,
evite ficar de pijama o dia inteiro, né? Evite, se você estiver em casa, se você tiver a oportunidade de ficar em casa, e a gente sabe que nem todos têm essa oportunidade, se você tiver essa oportunidade, evite ficar de pijama o dia inteiro, tente mais ou menos programar um horário para acordar cedo, de preferência, um horário para ir dormir cedo também, de preferência. Essas coisas elas ajudam, porque a qualidade do nosso sono vai contribuir muito também para a qualidade da nossa saúde mental, tá? A gente precisa tomar esses cuidados. Outros cuidados que a gente pode ter também. Busque sim, né, como a Bruna falou, busque sim informações precisas na manhã e em fontes confiáveis, né? Quais são essas fontes confiáveis? São aquelas fontes que a gente sabe que está aí há mais tempo, né? São aqueles meios de comunicação que estão aí há mais tempo, né? Eles, por mais que às vezes a notícia não é o que a gente quer, é ele que vai ter um cuidado maior de passar a notícia verdadeira, né? Porque quem está aí agora, infelizmente as pessoas que surgiram agora nas mídias sociais, eles não estão preocupados tanto assim em passar a notícia verdadeira. Não quero generalizar, claro, né? Mas os meios de comunicação tradicional que a gente conhece, eles têm um compromisso em passar a verdade. Às vezes eles colocam uma palavra ou outra diferente, mas eles tentam passar a verdade. Então a gente tem que sempre se preocupar com isso também. Um outro ponto, tem uma pesquisa diante da preparação, né, para estar aqui, eu fui pesquisar alguns recursos e estratégias que a gente poderia ter para conseguir lidar melhor com essas situações de doença. E aí eu encontrei um artigo que me chamou a atenção, da Juliana Faria e da Eliane Seudri, que são lá da Universidade de Brasília, de 2005, esse artigo, tá? É um artigo científico. Elas fizeram uma revisão da literatura sobre o enfrentamento religioso, né? O enfrentamento que a pessoa tinha a partir da religião às doenças e também o quanto isso poderia contribuir para a saúde. Nessa revisão, concluindo aqui de uma maneira muito simples, e depois eu vou compartilhar o link desse artigo para que seja postado na descrição do vídeo. Ele no final ele vai dizer assim, que basicamente os artigos e os estudos científicos eles vão falar que, de uma maneira geral, a pessoa que utiliza da sua religião, e aí eles fazem estudo com várias religiões, inclusive, e desse cunho espiritual, né, da vida humana, eles vão conseguir uma maior adaptabilidade a esse momento de doença, né? Vale ressaltar que não é um estudo sobre a pandemia, vale ressaltar isso para também não criar interpretações equivocadas. É um estudo sobre o enfrentamento à doença. Nem sempre esse enfrentamento religioso ele vai ser útil ou ele vai ser único. Ele não é que ele é algo único e isso já basta. Não é isso. O estudo não diz isso. Mas ele diz que pode ser um dos fatores que venha contribuir. Tá bom? É isso. Pode ser que isso ajude. O link desse artigo vai estar na descrição do vídeo. Perfeito. Vai estar aí, tá bom? Deixa eu concluir só mais uma coisa, igual ele falou dessa questão do pijama, né? É importante também manter o mínimo de uma rotina, né? Isso faz muito bem pro nosso mental, né? Igual, exatamente, levantar, tirar a roupa, criar essa rotina de acordar no horário certo, se programar, porque a gente já vivia de rotinas, né? Então, o nosso corpo precisa disso para ter aquela sensação mínima de controle, né? De olha, dentro disso aqui eu tenho controle sobre isso, né? Isso vai trazer uma sensação melhor de bem-estar também, então as rotinas contribuem bastante, né? Tanto quanto essa questão realmente, né, da fé das pessoas, naquilo que elas acreditam. Nesse momento, eu acho que também reforçou bastante essas questões, né? Que as pessoas se percebem que elas têm essa força dessa fé dentro delas, né? E colocar isso em prática, igual ele falou, é algo bem positivo também. Ótimo, perfeito. Nós ficamos muito gratos pela presença, tá? Pela contribuição, que foi top, muito bom mesmo. E vocês que estão aqui nos assistindo, se vocês querem mais temas a serem abordados nesse programa, o Dialogando, escreva aqui embaixo nos comentários. E também, se você não for inscrito, já se inscreva no canal também e dê o seu like. E nós estaremos aqui em outros programas, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe muito. Olha,